E eu vou falar assim super rápido sobre a WIFT, né? Dentro de que proposta que se insere essa exibição, né? A WIFT é uma associação que trabalha com mulheres e cinema, né? Promovendo o trabalho de mulheres no cinema. E nós temos 3 linhas de trabalho, 3 eixos, né? Primeiro são as vagas de estágio, uma rede de trabalho em todos os países onde a WIFT atua. Aqui no Brasil ela começou em abril, né? Nós fizemos a exibição primeiro com o filme da Tata Amaral, o Hoje. Depois fizemos a exibição com Helena e hoje temos o prazer aí de receber a Maria com o Repare Bem. E essas exibições estão dentro das ações de promover a visibilidade do trabalho de mulheres, né, no cinema. E a gente também tem um programa de mentorias, onde uma profissional mais experiente acompanha uma outra profissional que está em início de carreira. Então, está aberto para as mulheres participarem. A gente tem workshops, cursos, enfim, tem uma série de coisas aí. Depois vocês podem acompanhar pelo site, tem um folder aí que vocês receberam. E aí, rapidamente, eu quero agradecer muitíssimo a equipe que está promovendo esse evento, que fez possível, né, tornou possível esse evento aqui. Minha equipe maravilhosa, começando pela Alessandra Raro, que... Cadê a Alessandra? Alessandra, enfim, né, super parceira aí, trabalhando na coordenação de produção. A Andréa Mendonça, produtora. Andréa, cadê a Andréa? A Andréa Mendonça. A Marie, que está trabalhando com a gente também na assistência de produção. O Caê, que está fazendo as imagens. Cocubo com a Érica. E o André Azenha, que é nosso assessor de imprensa. Deve estar chegando, que ele está vindo de um outro evento aí. E quero chamar, assim, com muito prazer, quero chamar aqui a Maria de Medeiros, a Ana Peta, que é a produtora do filme, e a Denise, que não é atriz do filme. E aí vou passar a palavra para elas falarem um pouquinho aí antes da exibição. Boa noite, queria agradecer muito a vossa presença, agradecer a diretora do Sinusp, a equipe do Sinusp, agradecer às meninas da WIFT. É uma honra e uma alegria para a gente, vou falar um pouco brasileiro, apresentar aqui em pré-estreia ainda, o Repare Bem, que estreia nas salas esta sexta-feira, 23 de agosto. Também está aqui na sala uma pessoa muito importante no filme, que foi um dos nossos diretores de fotografia, o Bruno Positrev. Bruninho, não sei onde é que ele está escondido. Ai, grande, grande. Ele é uma mulher bem disfarçada. Mas como vocês vão ver, é realmente um filme muito feminino. Eu, de momento, só queria desejar uma boa projeção, mas estou totalmente à vossa disposição depois para conversar e, enfim, tentar responder às questões que tenham. Não, que para a gente é uma alegria. A gente está começando essa história do filme, né, o caminho dele. A gente chegou de Gramado essa semana. O filme foi muito bonita a exibição lá. A gente recebeu 3 prêmios que a gente considera muito importante. Um deles é o prêmio Don Quixote, que é um prêmio de cineclubistas do mundo inteiro. Então, queria falar dele especialmente aqui, porque a gente tem muita honra de ter recebido esse prêmio, porque é um prêmio que tem um caráter de democratização do cinema, de levar o cinema para todos os lugares. Então, a gente ficou muito orgulhoso, estamos muito orgulhosos, né? A gente recebeu o prêmio de melhor filme estrangeiro do festival, pelo júri oficial e pelo júri da crítica. Então, para a gente é uma alegria estar começando, estar aqui na USP. Eu fiz artes cênicas na USP, me sinto em casa, tive muito aqui nesse cinema, assistindo muita coisa. Então, para mim, é uma alegria estar aqui de volta, trazendo um trabalho. Denise não é atriz porque o filme é sobre ela. Então, já que eu não sou atriz e que eu sou só uma contadora de história verdadeira, história real, de la vida real, como dizia aquele, e eu espero depois do filme ter vocês aqui para a gente trocar ideia. Muitas e muitas que a gente precisa, tá bom?
Bom filme. É um tema muito caro para todos nós, né? Acho que logo depois, nos anos meados de 80, apareceram filmes mais coletivos e, recentemente, começam a aparecer histórias. Eu fiquei vendo, recentemente teve o da Flávia Carvalho, sobre os pais dela. Há uns 5 anos atrás teve da Maria, de uma turma que chamava Filhos, que eram os filhos, né? 15, então, que eles vão aparecendo e alguns problemas vêm. Achei muito feliz a sua ideia de abrir com o Marcelo Mastroianni e a Sofia Loren, com ela e ele, né? Aquela casa. E você vai levantando uma série de coisas, né? Fiquei muito curiosa com o diário da sua mãe. Em algum momento você falou também do esquecimento. É muito forte nesses processos o esquecimento, né? Porque eu tenho um curtinha que chama Clandestinos e fiz 2 docs sobre mulheres também, as Zezé Narras. Conclusão, é um tema que, de alguma maneira, me é bastante familiar. E essa coisa do esquecimento. Quando eu vi a carta, falei, gente, quem que escreveu? Quando? Porque, na época, você não pode ter nada, né? Mas parece que sua mãe foi depois de tudo acontecido. Eu queria falar um pouquinho de como sua filha se ressentiu de não ter nenhuma lembrança, porque não tinham imagens, né? Pô, não tinha foto, não sabia quem era. Essa história do lembrar, do esquecer, o gesto da sua mãe de tentar manter isso vivo. Minha mãe foi extraordinária, porque ela conseguiu, durante o seu período de exílio, praticamente, eu acho que já no Panamá, porque ela saiu do Brasil, ela foi banida, e vocês viram a imagem dela obrigada, aquela fotografia que eles obrigam ela a fazer, era para o banimento dela, porque ela ia sair do Brasil. E ela vai para o Chile. Do Chile, ela vai para o Panamá, porque depois tem o golpe de Estado no Chile. Vai para o Panamá, e eu acho que do Panamá, no Panamá ela já começou a escrever. E talvez no Chile ela já pegava... Ela tinha uma excelente memória e tinha essa capacidade dela de descrever as imagens, os fatos. E ela não esquecia nada. E, ao contrário de mim, ela foi muito grande, porque ela deixou um material importantíssimo, não só para minha família, para minha filha, para minhas netas, mas para uma geração inteira, porque quando se conseguir conhecer o diário dela, vocês vão ter uma dimensão da história, como dizer assim, um pouco daquilo que foi... Assim, as várias formas e etapas de resistência, de luta dos operários, entendeu? No início dos anos 30 até os nossos dias. Quer dizer, um pouco a história do Partido Comunista, das divergências políticas, de uma série de coisas que aconteceu na história. E ela faz esse fio condutor até a morte dela. Oi, Marília. Eu queria saber por que você se interessou em contar essa história, né? Como que você chegou a ela, o que você sabia sobre a ditadura no Brasil, né? Me conta um pouquinho disso. Né? Este filme nasceu realmente da nossa amizade com a Tininha. Eu há muito tempo que tenho muito interesse pelo Brasil, pela história brasileira, e que queria fazer alguma coisa sobre a história brasileira e o período da ditadura, que eu sei que é repleto de histórias muito fortes, não é? E falei disso com a Tininha, a gente começou a pesquisar, e daí a Comissão de Anistia e Reparação do Ministério da Justiça aqui no Brasil está promovendo, muito graças ao seu presidente Paulo Abrão, que é aquele senhor, aquele juiz altíssimo, tem a altura da justiça, que
que está promovendo todo o tipo de trabalho de criação artística em torno da temática da ditadura e das vítimas, etc. Então, tem peças de teatro, tem filmes, tem exposições, tem todo tipo de coisa. E aí ele conversou com você, talvez é melhor, ela vai entrar nos detalhes aqui. Eu assisti a uma sessão da Comissão de Anistia, que é essa sessão dos filhos dos perseguidos políticos. Além da Eduarda, tinham outros filhos que participaram dessa sessão. E a gente começou a conversar, a gente tinha um interesse em falar sobre esses filhos, essa geração que vem depois, como fica essa geração, qual a identidade, como reconstrói essa identidade, enfim. E aí eu conversei com o Paulo Abraão sobre essa sessão, ele me contou a história da Eduarda e da Denise, eu conversei com a Maria, a gente ficou muito fascinada com essa história. Depois a gente foi descobrir que, além da Eduarda ter nascido clandestina, a Denise também nasceu clandestina. Então, a gente chegou nessas 3 gerações, que é a saga de uma família que vive praticamente todo o tempo da sua existência clandestinamente no Brasil. Né? Eu tinha visto um filme que me tinha marcado muito, talvez conheça, que é a Calle Santa Fé, da Carmen Castilho, não? Muito bonito. E eu conheço a Carmen lá de Paris. E uma das coisas que me impactou nessa história, ela conta como ela era a companheira do dirigente do MIR, não é? Lá no Chile. E ela estava grávida dele e a polícia entrou e baleou, matou ele e ela ficou baleada, perdeu o bebê, etc. Acontece que os dois, eles tinham uma história de amor muito forte, mas os dois tinham uma filha de um casamento prévio, tanto ela como ele. As 2 meninas de 4 anos. E essas meninas, por um golpe de sorte, não estavam nessa casa nesse dia trágico. E essas meninas, quando ela conta o filme, quando ela rodou o filme, tinham uns 30 anos. E ela conta como essas 2 mulheres de 30 anos não queriam saber nada daquela história. E até falam para ela, mas esquece essa casa, esquece essa Calle Santa Fé, onde tudo aconteceu. E eu fiquei tão impressionada com isso, e a gente falou disso, mas seria interessante fazer alguma coisa sobre os filhos. Outra coisa que me atraiu muito nesta história é que é uma história cheia de ligações, de ponte entre a América do Sul e a Europa, não é? Eu sou uma europeísta convicta, não é? Talvez porque cresci na Áustria e depois fui morar para Portugal com a Revolução dos Cravos, mas estudei toda a minha vida em francês, enfim. Então acreditei, ia falar no passado, imaginem, acreditei no projeto europeu, ainda acredito no projeto europeu, com toda a sua diversidade e tal. Agora, infelizmente, a Europa está num momento muito, muito crítico, mas é também essa diversidade que eu admiro no Brasil, certamente, mas tudo que estabelece uma ponte entre estes continentes é algo que me interessa muito, e é engraçado como esta luta contra o fascismo, que no fundo não acaba nunca, não é? Vai viajando pelo espaço e pelo tempo, não é? É engraçado como estas correntes terríveis negras, não é? Vão passando da história europeia para a história do Brasil, agora estão voltando em alguns países da Europa, enfim. Então acho que de alguma forma este filme é sobre a história do Brasil, mas para mim é também um filme sobre a história universal, e por isso era importante para mim começar com as imagens do fascismo na Europa, que no fundo foram também a base do fascismo aqui. Aliás, não é nem a Sofia nem o fascismo, é o Saramago, né? Que é lindo. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Este filme, que é um filme muito pobre, teve a sorte de ter alguns amigos ilustres, tipo Chico Buarque, que nos deu a canção dele, assim, que a gente, claro, não poderia, se não fosse a generosidade dele. E uma das amigas deste filme é a Pilar del Rio, a viúva do Saramago, que me cedeu gentilmente essa frase que corresponde completamente. Mas devo dizer que tenho que agradecer o título do filme à Ana Peta.
Foi ela que me sugeriu e acho que foi fantástico essa ideia. E que vem de um samba. Você quer explicar? Na verdade, quando a gente pensou no título, eu lembrei de um samba do Paulinho da Viola que começa: repare bem, não é assim. E aí essa coisa da reparação e do reparar, né? De olhar bem, de reparar, essa junção de sentidos, eu achei que fazia sentido chamar Repare Bem. Eu queria fazer uma pergunta para a Denise. Como o filme fala muito sobre a sua história, eu fico à vontade de perguntar para você sobre a sua posição enquanto nascida clandestina, tendo passado por tudo isso e tal. Eu queria perguntar para você como o filme acaba também com o processo de reparação do governo e como termina com o... Não sei quem é o nome do funcionário falando... Palavrão. Falando sobre essa questão, só quando os presos políticos tiverem sido reconhecidos e anistiados, a gente vai passar para a democracia. E aí, como você e o Bacuri fizeram parte da ALN e tudo mais, eu queria saber da sua posição em relação a essa suposta transição para a democracia e como que você enxerga... Na verdade, a minha pergunta é a seguinte. O Bacuri, ele estava lutando, você também, por essa democracia? Ou como que você... É um pouco polêmica, talvez, mas eu queria ouvir a sua posição. Espera aí. A gente estava lutando pela democracia, pela volta de um Estado democrático. Porque a gente estava debaixo de uma ditadura militar. Eu acho que nós estamos numa fase de transição, estamos numa reconstruindo uma democracia. Mas a gente já teve, uma vez que você foi nascida clandestina, quando foi essa democracia que a gente está reconstruindo, será? É um pouco isso também que eu pergunto. Não entendi. Você quer saber como eu penso, como eu entendo uma democracia ou como que democracia... É uma pergunta dupla. Se você entende que que houve já democracia antes da ditadura e se você entende que atualmente, com a reparação dos anistiados e tudo mais, a gente pode dizer que a gente vive numa democracia por conta disso. Olha, quando teve o golpe de Estado, nós estávamos num processo de uma democracia. Tinha tido umas irregulares eleições, o Jânio Quadros tinha ganhado as eleições como presidente da República, o vice-presidente era o João Goulart, e depois teve a famosa renúncia por, vamos dizer assim, como é que era a famosa frase do Jânio Quadros? Forças ocultas me obrigam a apresentar minha renúncia, a renunciar ao meu mandato. E aí teve todo aquele rolo que aconteceu com a história da posse do Jango e do João Goulart. O João Goulart era legitimamente eleito pelo povo. Então, isso é de um ponto de vista formal, como dizer assim, de um Estado democrático. Depois, se você entende democracia como também, como dizer assim, uma condivisão de direitos e de oportunidades, o Brasil tem grandes dificuldades, porque o Brasil é um país muito, muito injusto, muito, muito desigual. Então, se você entende, quer dizer, a gente espera que essa desigualdade se consiga, de qualquer maneira, diminuir cada vez mais, eu não sei. A gente pensava num país mais igual, não só livre, com as pessoas que pudessem pensar e viver livremente, como diz assim, exprimindo a própria opinião, como diz assim, a própria vida,
sem nenhum tipo eu tenho dificuldade de falar esse português. E depois, quando eu me emociono, piora. Mas sem nenhum tipo de obstáculo, entende? Mas mas também tem esse problema das oportunidades que as pessoas têm que ter. Quer dizer, os teus filhos têm que terem a mesma oportunidade dos filhos dele ou de todos, entende? Então, essa é a sociedade que a gente queria. Não é bem assim, estamos longe ainda de que seja assim. Mas eu acho que está se reforçando o Estado democrático. Não é que se pode pensar de um dia para a noite que a gente vai fazer, como diz assim, se transformar um país como o Brasil, que é um continente. Então, eu tenho esperança. Tenho esperança para os filhos dos nossos filhos, dos meus filhos, dos filhos das minhas netas, que vai acontecer alguma coisa que a gente tem que reforçar. E para reforçar o Estado democrático, a gente tem que ter o sentido de responsabilidade civil. Quer dizer, que a gente tem que, como dizer assim, por exemplo, pretender conhecer a história do próprio país. Então, o período da ditadura é importante que se venha, como dizer assim, apuradas as responsabilidades. E nessas responsabilidades, que as pessoas sejam obrigadas, por exemplo, ter uma comissão da verdade. É um ato democrático de colocar, como diz assim, o país assim, em condições de conhecer a história. Mas nós conhecemos a história que nós contamos. Nós. Esse lado que resistiu à ditadura. Como diz assim, como é que chama? Os responsáveis por essa ditadura, aqueles que obrigaram, submeteram o país a esse regime, eles até hoje não se apresentaram para dizer nós fizemos porque a gente pensava isso, e porque isso e aquilo, e os métodos são estado esses. Quer dizer, fulano de tal morreu em tal dia, ou não sei, se vocês não lembram o dia, tem que dizer qual era o método que eles usavam com os presos, o que acontecia com os presos dentro dos calabouços lá, e tudo isso. Quer dizer, nós contamos a nossa parte. Nós sabemos o que eles fizeram. Nós sabemos como foi feito e que as pessoas desapareceram, porque estavam e depois não estavam mais, e nunca mais apareceram. Então, a gente quer saber esse lado. Então, a sociedade civil tem a obrigação de pretender conhecer. Porque se a gente não conhece aquela história, se as pessoas que têm a responsabilidade de ter feito aquilo que fizeram, não responderem, não me interessa se eles vão ser processados, postos em cárcere, como o Videla ali terminou sentado numa privada quando morreu, entende? De uma prisão. Não é isso que me interessa. Me interessa que eles tenham a responsabilidade de ter que responder. O que eles fizeram e como eles fizeram. Para que nunca mais aconteça. Para que não continue acontecendo nas prisões comuns, como ainda acontece hoje no Brasil. Porque uma das desgraças da ditadura foi essa, institucionalizar o método da tortura como sendo uma prática cotidiana, normal. E hoje é feita normalmente. Antes era mais ou menos exceções, não tantas exceções, mas era meio escondido que se fazia. Agora, como se diz em italiano, espudoradamente. Quer dizer, eles fazem sem ver nenhuma vergonha, com o sentido pleno da impunidade. E isso não pode ser. Porque, se você não respeita os direitos humanos, não tem democracia que possa aguentar. Obrigada. Denise, pegando um pouquinho aí um ganchinho no que você disse, de tudo que você colocou, eu fiquei pensando muito assim na questão da visibilidade, né? O quanto esse filme ele é importante na medida em que ele traz à tona temas que a gente precisa discutir, né? Então, assim, a gente está passando por um processo que
a tortura está sendo cada vez mais institucionalizada, né? A gente teve aqui teve há pouco tempo aí se a gente pensar assim, a prefeitura de São Paulo, há pouco tempo atrás a gente tinha uma prefeitura que a maior parte das subprefeituras eram controladas por militares, né? Então era uma coisa que fica assim meio que não é dita, não é vista. E aí eu fiquei pensando assim, assistindo o filme, eu fiquei pensando assim, essa questão da visibilidade, eu acho que ela é muito cara, porque é interessante o processo da sua filha de quer dizer, na hora que você senta para conversar com ela e falar, olha, essa é a história do seu pai, quer dizer, ela foi por um outro viés, né? Quer dizer, ela foi de repente se relacionar com pessoas fascistas sem saber, né? Mas assim, numa tentativa até de que essa história viesse à tona e de que ela pudesse saber da verdade. E aí eu fiquei me perguntando assim, como que tem sido o seu processo, né? Porque você diz no filme que você tem coisas aí que você não tinha dito ainda, e você diz no momento do filme. Como que está sendo o seu processo dessa visibilidade da tua história? Como é que está sendo, desde o momento que vocês fizeram o filme até essa repercussão? Então, eu fico imaginando qual é o processo que está acontecendo aí por essa visibilidade, né, de poder colocar à tona, assim, fazer esses temas emergirem mesmo, né? Queria que, se você puder falar um pouquinho sobre isso. Queria aproveitar porque eu estava pensando nessa frase sua também, né? Porque você me falou, eu estava até anotando que é a primeira vez que eu estou contando. E aí eu queria uma pergunta para as duas. Porque um documentário ele é feito por duas pessoas, é um encontro, né? Um encontro que é um outro grau de psicanálise, mas é que você nunca tinha contado, fez a análise. Então, como que isso emerge? Então, queria que você comentasse um pouco o que são essas coisas, o que o filme traz e como é que foi o encontro, já que um documentário é um encontro. Olha, eu acho que foi um dos encontros da minha vida mais felizes, porque eu encontrei a Maria de Medeiros, primeiro a Tininha, mas com ela eu não pude trocar. Eu troquei uma manhã de choro sem conseguir dizer mais nada, nem ela nem eu. E aí ela me botou em contato com a Maria. E a Maria é a Maria de Medeiros. Mas não é a Maria de Medeiros, a grande atriz internacional, a grande diretora, esse astro, essa estrela de primeira grandeza. A grandeza da Maria está na humanidade dela. Essa mulher é extraordinária. Quer dizer, essa menina, porque eu já adotei como minha filha. A Maria já me pertence, por direito. Aquisito, se diz, com o direito de... Não me interessa o que vai acontecer com a mãe dela, mas eu já adotei a Maria. Então, o negócio que aconteceu foi isso. É que a humanidade da Maria me permitiu... Ela teve um feeling, alguma coisa que aconteceu entre eu e ela, que eu depositei nela a confiança. Mas de tal maneira que, se eu insisto, eu acabo chorando agora. Quer dizer, foi demais. Então, ela me deixou falar. Ela dava... a coisa mais linda é que ela não só me dava a oportunidade de falar, mas como livremente, que custou muito caro para ela, depois na montagem do filme, porque ela tinha que pegar pedaço daqui, pedaço dali, e coitada, Deus sabe como ela conseguiu sem ter dinheiro, praticamente. Então, ela a coisa mais bonita é que ela dizia para mim, se você não tiver vontade de falar, se te toca dentro, te faz mal, não fale. Você é livre de dizer aquilo que você quer. Então, mais ela dizia isso, mais eu estava livre para falar. Então, começou a sair coisa que nesses 40 anos não tinham saído. Teve tantas outras coisas que não podia entrar no filme, porque senão o filme teria que ser de 4, 5 horas, não sei quantas. Não é? Porque eu acho que ela filmou 15 horas em Roma, uma loucura ela fez. Então, realmente foi uma analista, uma pessoa que estava ali, entendeu? Que, assim, ela recebia tudo aquilo. Entendeu? Então, ela interrompia a filmagem para me abraçar, para me dar carinho. Entendeu? Era uma coisa extraordinária. E a equipe dela inteira, é gozado, porque a Maria, ela fazendo a filmagem, você se impressiona, porque ela é pequenininha, e todo mundo era grande, até o marido dela, que era
estava na produção, estava dirigindo lá, como diz assim, fazendo cenário, luz, ele mandava em tudo quanto era coisa ali, complementar ali, para que tudo desse certo. E segundo o critério da Maria, exatamente como ela queria, mas eu nunca vi ela levantar a voz. Era uma coisa impressionante. Ela dizia com uma calma, com uma doçura para as pessoas, e todo mundo... Porque a equipe dela era, como dizer assim, um espelho dela. Então, todos eles eram carinhosos, afetuosos, disponíveis, sabe? Criaram um clima tal que eu não sei como explicar. Aconteceu e deu isso. Que não é fácil. Eu posso garantir a vocês que não foi fácil, porque eu tive momento de não aguentar, que era pesado para mim. Então, ela foi isso. Foi extraordinária. Graças a ela, esse filme teve essa força, digamos assim, humana, porque eu acredito que tenha tido uma força humana, porque eu me entreguei completamente. E a Eduarda também. E o gozado que foi é que ela filmou a Eduarda na Holanda e eu não vi as filmagens. Ela filmou a mim, nenhuma das duas conhecia aquilo que a gente tinha falado. Que tinha falado reciprocamente, entendeu? Então, quer dizer, era ela que gerenciava as informações daqui e dali. E eu, pela primeira vez, eu descobri coisas da minha filha através desse filme. Emoções, como dizer assim, os momentos das emoções dela ligadas à história, que era muito difícil para mim trabalhar com ela, através do filme. Vendo depois as imagens. Tanto é verdade que eu não consigo ver a Eduarda falar sem me derreter, sem sofrer. Entendeu? Eu acho que era isso, não era? Eu também adotei a Denise como mãe. Não, na verdade foi um encontro humano extraordinário, que eu devo também à Tininha. Mas houve esse encontro humano. Mas agora, de um ponto de vista assim mais técnico, de como abordar isso, eu me preparei para este filme de alguma forma, porque eu tinha feito... Para mim este filme vem quase como uma sequência dos Capitães de Abril, que foi a minha primeira ficção, em que contei a chegada da democracia a Portugal, uma chegada milagrosa, enfim. Quanto mais os anos passam, mais eu acho que foi um exemplo tão bonito de respeito justamente pelo ser humano, de transição absolutamente pacífica e democrática, enfim. Agora que os americanos passam a vida a instaurar democracias, destruindo tudo e atirando bombas e tal, os militares portugueses conseguiram, na época, fazer uma revolução efetiva, democrática, civil, sem nenhum derramamento de sangue. Então foi um exemplo extraordinário. E de alguma forma, para mim, este documentário conta o reforçar de uma democracia. É evidente que uma democracia é como um jardim, é uma coisa orgânica que está sempre em movimento e que a gente critica, e faz bem criticar, mas faz parte do processo democrático. Mas, quer dizer, uma vez instalado, é preciso cuidar muito dele. E acho que dar acesso à verdade às pessoas, ajudar as pessoas a terem acesso aos seus papéis, à sua identidade administrativa, jurídica, ao seu nome de verdade, é um ato simbólico muito importante. Mas, pronto, tinha feito esse filme e depois fiz um outro documentário, o meu primeiro documentário, que era um documentário super relaxado, não tinha nada a ver com isto, era sobre a relação entre artistas e críticos, muito psicanalítico também. E então, mas todo mundo se confiou de forma muito relaxada. Eu filmei em Cannes e entrevistei o Almodóvar, o Cronenberg, o Atome Goián, o Manel de Oliveira e muitos críticos do mundo inteiro. E eles também, estranhamente, eles confiaram em mim, tiveram muito menos tempo. Não sei. Então,
Mas eles me contaram histórias incríveis de como foram espancados, alguns críticos levaram porrada dos diretores, ou outros me contaram que... Houve um crítico que é um tipo brilhante, aliás, em França, que me contou que tinha feito uma crítica do Tarkovsky, de um filme do Tarkovsky, e então escreveu a melhor cena do filme, é aquela cena onde estão os cavalos, não sei o quê. Aí, felizmente, antes de publicar, os colegas dele disseram, mas não tem essa cena dos cavalos no filme. Ele tinha adormecido e tinha sonhado uma cena que tinha sido a sua cena predileta no filme. Isto para vos contar o clima relaxado que tinha nessas filmagens desse documentário. E então eu sabia que ia agora para uma coisa completamente diferente. Então, para me preparar, eu revi as 9 horas de um documentário que é uma referência que eu recomendo a todos vocês, estudantes, que é o Shoah, não é? Do Claude Lanzmann, sobre o Holocausto. E é uma referência também porque é o documentário, eu acho que pôs em lugar de protagonismo absoluto a palavra, não é? É um documentário onde não existem imagens de arquivo, é só o poder evocador da palavra das testemunhas, não é? De quem sobreviveu, que realmente recria todo o horror dos campos de concentração. E são 9 horas de testemunho, assim, de depoimento, apenas com... E ele filma, de vez em quando, filma trens que vão, trens que vêm, e mais nada. E só essa força dos depoimentos. E tem uma cena, que é uma cena muito, muito conhecida, que é uma cena muito cruel, que me assustava, não é? Mas para mim, eu sabia que ia tratar de temas muito traumáticos, e como é que o Claude Lanzmann lidou com isso. E há uma cena em que há um senhor, um barbeiro, que está agora em Israel, e ele começa a contar a história dele, e o senhor não consegue, começa a chorar, e ele não consegue, e só se ouve a voz muito dura do Claude Lanzmann dizendo, você tem que contar, e o senhor não consegue. E o público está ali sofrendo com ele, assim, meu Deus, eu não vou fazer isto. Por isso que eu insisti tanto, você só conta o que quiser. Mas aí o que aconteceu realmente quando a gente foi começámos na Holanda, e aí talvez para me dar coragem, para dar coragem à Eduarda, eu fui com as minhas filhas, e eu sabia que ela tinha 2 filhas pequeninas, aí a gente foi no nosso carro, assim, família, com a câmara às costas, e as meninas, e isso criou ali uma atmosfera realmente de confiança, mas houve uma amizade que veio assim de imediato. Mas eu lembro que a primeira vez que ela começou a chorar, eu fiquei tão aflita, eu desliguei a câmara, corri para ela, abraçá-la, e o bobo do meu diretor de fotografia, que não é o Bruno, que é o outro bobo maravilhoso, também parou a câmara, os 2 bobos. Aí eu entendi, está tudo errado, eu não posso parar a câmara, o meu dever de diretora é seguir filmando, porque esta pessoa está-me dando algo muito generoso, muito importante, e o meu dever não é ir lá abraçar e chorar com ela, que isso não serve para nada. Aí a gente aprendeu a se conter, e é verdade que lá na sua casa, puxa, havia momentos que a equipe estávamos todos chorando, e a gente só queria se conter para que os soluços não atrapalhassem realmente o valor extraordinário do depoimento, porque no fundo é isso que também me apaixonou nesta aventura, que foi um pouco o que eu quis fazer também nos Capitães de Abril. Eu gosto muito quando a história pessoal se mistura e reflete e conta a história coletiva, não é? Então há um valor extraordinário da revelação pessoal, não é? Do acesso à palavra, porque no fundo é isso. O fascismo é calar as pessoas, não é? Então agora isto de colocar as pessoas para falar o que elas quiserem, mas dar acesso à palavra é realmente aceder à liberdade.
Ela dizia assim, falar o que quiser, mas depois ela dizia, você lembra que você me falou disso? É. E aí, quando eu começava a dizer assim, falou disso, aí eu atacava a falar, começava a falar, e aí ela filmava toda. E aí eu chorava, e ela, depois que ela filmava eu chorando, aí ela pegava e vinha me consolar. Sim, mas já tinha aprendido que o meu dever era respeitar justamente esse depoimento até ao fim. Eu tenho uma pergunta. Não sei se está ligado o microfone. Para Denise. Então, Denise, aqui. Eu tenho 20 anos, eu tenho a sorte de não ter vivido a ditadura e de não saber como era viver nessa época. E uma coisa que me impressiona muito hoje em dia, e eu percebo, é que muitas pessoas com quem eu convivo, elas têm uma opinião muito leviana sobre a ditadura, e elas acham que, chamam até de dita branda, que eu acho muito, muito desonesto. E eu tenho percebido, inclusive, assim, entre os meus pares, que existe uma ascensão do conservadorismo aqui em São Paulo, principalmente, e é um pensamento que está se fazendo dominante, principalmente na classe média. Assim. É uma coisa que me assusta bastante, inclusive. E eu queria saber assim, como a senhora enxerga isso, porque eu acho que é uma coisa muito perigosa. Sempre que eu vejo alguém fazendo algum comentário, se posicionando de maneira que atenue as coisas que aconteceram nesse período da nossa história, eu fico muito ferida, e mesmo eu não vivi isso, sabe? Eu vejo pessoas que no passado, por exemplo, o cantor Lobão, que ele é uma pessoa super, que na época era um mártir, digamos, não um mártir, pessoas que lutaram muito mais que ele, mas não que ele tenha lutado, mas enfim, ele era um cara que tipo se posicionava abertamente contra a ditadura, e acho que há 1 ano, 2 anos atrás, ele fez uma colocação pública muito infeliz, dizendo que os militares arrancaram só algumas unhas, então, e que as pessoas faziam muito drama sobre o que tinha acontecido. Então, eu fico me questionando, sabe, se toda a Comissão da Verdade, todos esses esforços em reconhecer tudo isso que aconteceu e de tentar fazer com que as pessoas tenham as suas identidades reconhecidas, se isso é um esforço que consegue combater esse tipo de pensamento, porque é uma coisa muito perigosa e que eu, pelo menos, sinto que é uma coisa que está crescendo muito e me assusta. Aí eu queria saber o posicionamento da senhora sobre se você enxerga que existe uma ascensão desse conservadorismo, se a senhora acha que a percepção geral das pessoas é mais favorável ao resgate da memória, enfim. Tanto eu ia dizer para você que a senhora nunca teve terras. Então não é senhora. Desculpa. E depois é monstruoso isso que você está dizendo. Que uma pessoa diga que, no fundo, se arrancar algumas unhas, não aconteceu nada. Está fazendo toda essa história. Pois é. Como não foram as deles, entendeu? Ele se permite essa estupidez humana. Porque é uma estupidez mesmo. Porque você pensar que você pode dispor do corpo, do físico de uma pessoa e fazer o que você quiser, quer dizer, é inadmissível mesmo. Vamos dizer assim, é monstruoso. Mas isso se fala assim porque não teve punição, porque não teve, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade da responsabilização. Quer dizer, se você vai em Israel ou em qualquer comunidade hebraica, todos os filhos conhecem, os filhos dos filhos dos filhos conhecem as histórias. Conhece e tem um respeito extraordinário pelo passado, entendeu? Por tudo aquilo, como diz assim, eles comemoram, como diz assim, as datas, as coisas, como diz assim, com veneração de toda aquela geração de pessoas que foram destruídas, que foram massacradas. Então, quer dizer, você só pode valorizar o sacrifício de alguém que lutou para que você seja
mais livre, para que você tenha o direito de falar, inclusive, que é tão cômodo, como dizer assim, que eu posso arrancar as unhas. Que está chorando tanto, você vai arrancar só com alguma unhazinha aí, entendeu? Ele pode falar isso. Hoje, graças a nós. Graças às unhas que arrancaram da gente. Mas mais do que as unhas, arrancaram a alma da gente. Tentaram arrancar a alma da gente dentro dos porões das prisões. Transformaram as pessoas em animais, menos que animais. Tiraram a dignidade humana, tiraram a condição humana. Porque era isso que eles queriam. Eles botavam você numa condição que era de relito humano, de alguma coisa que não pertencia à categoria humana. Eles não pertenciam, mas eles não queriam que a gente pertencesse. Então, você não podia ter sentimento, você não podia ter nada. Você era um animal que estava ali. E isso se mantém, alguém se permite a isso, exatamente porque não tem história. Não tem um reconhecimento da própria história. Ninguém, vamos dizer assim, teve o sentido de responsabilidade histórica de apurar os fatos, entendeu? De passar para as novas gerações, entendeu? O conhecimento das barbáries que foram feitas, para que isso não tivesse, para que tivesse vergonha o povo desse passado. E tivesse, como dizer assim, tirado de todos os cargos públicos os responsáveis, direto ou indiretamente, daqueles crimes. Aqui na Prefeitura de São Paulo, até o cemitério de São Paulo, o Vila Formosa, onde meu irmão foi enterrado como indigente, como dizer assim, nem quiseram reconhecer, dar uma identidade naquele corpo, quem dirige é um membro da Polícia Militar. Hoje, eu tive um contato com ele, porque nós fomos fazer um ato simbólico em Vila Formosa, que era uma cerimônia no Dia dos Mortos, com a participação da igreja e tudo mais, era um ato ecumênico. E nós fomos acertar as condições lá, como é que era para ser, a segurança ou não segurança, a abertura do cemitério, a que horas a gente ia chegar com o material, como é que a gente fazia. Pois bem, a pessoa que nos recebeu muito bem, devo dizer, não tinha uma idade para ter sido um torturador da época, um chefe de alguma, como dizer assim, como chama... Não, nenhuma polícia, como dizer assim, a sede da polícia, delegacia de polícia, não tinha idade para ser na época. Ele me falou que ele vinha dos anos 80, quer dizer, ele mesmo se botou a mão na frente dizendo que ele não tinha participado daquele passado, porque eu me identifiquei imediatamente com ele. Eu fiz questão de dizer quem eu era. E que ali estava enterrado um irmão meu, sem nome. Um corpo jogado numa fossa comum sem nome. Como tantos outros, que também não tinham direito de fazer. Mas, quer dizer, na prefeitura, um monte deles, que eram polícia militar na época, como dizer assim, você falou de chefe de delegacia, por onde passava, inclusive, preso comum, preso político. Alguns passaram pelas delegacias e torturavam. Então, hoje, eu não sei se agora, com nova prefeitura, já botaram essa gente para fora. Estão lá. Quer dizer, as ruas estão com os nomes deles ainda. Tem na Lapa uma rua Sérgio Paranhos, em Fleury. Mas tantas outras tem que ser. Aqui, dentro dessa universidade, eu acho que tem nome Garrasta Azul, não sei o quê. Isso é uma vergonha. Aqui tem um posto da polícia militar aqui dentro, ou não? Não tem? O que está fazendo a polícia militar dentro de uma universidade? Quer dizer, essa é uma coisa realmente vergonhosa para a história do nosso país. Por que isso acontece? Porque não tem história. Porque não se conhece a história. Porque ninguém responsabiliza ninguém. E assim por diante. Quer dizer, todo mundo se pode permitir o luxo de ter desprezo por aquilo que passou. Não me pertence, não é meu. Não tenho nada com isso.
É deles, era um terrorista. O terrorista era o Estado implantado. Era o regime, não nós. Nós éramos resistência, como tiveram as resistências em todas as partes do mundo. Com gente de direita, de esquerda, de direita, gente católica, gente liberal, de todos os partidos que você podia imaginar, na Europa estava cheia. A Itália foi um exemplo disso, de resistência. Então, ele não era um terrorista. Como é que você vai resistir? Com a arma. Eles estão com os tanques, você está com as armas também. O que você vai fazer? Então, essa é a condição. E depois, um jornal, como a Folha de São Paulo, porque essa frase que ela está dizendo, eu não ouvi, porque eu acho que eu não estava aqui. Mas eu ouvi dizer que essa frase foi gente da Folha de São Paulo, que disse que teve a dita branda. Dita branda era porque eles eram beneficiados daquela dita branda. Para eles foi branda, para mim não. Para nós não foi, para a resistência não foi branda. Então, esse é o problema. Agora, eu tô confiante, de certa maneira, porque se eu não sou confiante, se eu não tenho, como dizer assim, a esperança, a confiança de que possa mudar, eu não estava aqui falando com vocês. Eu estou aqui porque eu acho que é uma forma, é um dever meu dar essa contribuição, de contar para vocês a verdade que aconteceu. Do meu ponto de vista, lógico, fui eu que vivi. Eles não querem contar, eu conto. Alguém tem que contar essa história. E alguém vai, antes, mais cedo ou mais tarde, vai ter que obrigar eles a contarem. Porque eles têm a obrigação de contar. Não é que eles têm a obrigação de ir para a cadeia. Quer dizer, obrigação. Nós somos assim, temos que botar eles na cadeia. Isso não me interessa, é secundário. Seria muito bom, mas é secundário. Agora, processá-los com processo civil, não militar, como eu fui, num estado como dizer assim, de exceção, entendeu? Como se eu fosse criminal de guerra, mas eu fui condenada a 10 anos, você pensa como é que era. Não sei nem por quê, como que era as bases da minha condenação. E eles devem ser obrigados a falarem. A Comissão da Verdade, que não tem poder de julgar, muito bem, mas ela está apurando a verdade e ela tem que conhecer os fatos. Se eu digo que fulano de tal torturou meu marido e matou no Forte do Guarujá, e que eu tenho aqueles nomes, eles têm a obrigação de verificar onde estão essas pessoas e chamar. E quando chamam, eles deviam ser obrigados a chegarem e falarem. Não fazer como diz assim, a chacrinha e a palhaçada que fez o Ustra, que diz que começou a fazer a provocação, que ele lutou contra coisa. Aí a pessoal da plateia ficou louco e começou a xingar ele. E ele saiu todo felizinho que ele tinha feito a grande algazarra lá e não tinha feito apurar nem... Foi lá para destabilizar tudo, para deslegitimar a Comissão da Verdade. Esse foi o papel dele. Só para isso. Quer dizer, tem que acabar isso aí. Nós temos que ter confiança. Todos nós temos que nos empenhar nisso, de procurar a verdade. Tem uma Comissão da Verdade nessa universidade? Pois façam funcionar. Lutem para que funcione. Lutem para saber o que a direção da universidade fez quando teve a ditadura aqui, com os professores que eram envolvidos direto ou indiretamente na luta. O que aconteceu com eles? Pretendam isso. Conhecer a história daqueles que estavam aqui dentro. Pertence a vocês. É um direito de vocês. A disputa real, que é uma disputa pela versão da história, de fato, isso é construído por essa grande imprensa. E é por isso que a gente vai tendo uma sensação, quando a gente encontra pessoas, amigos, que começam a reproduzir esse pensamento, né? Por isso que é muito importante criar meios alternativos, imprensa alternativa, formas de comunicação. Enfim, é muito importante filmes, debates, porque é a única forma que a gente tem de furar esse pensamento hegemônico que vai se construindo em torno disso. E da falta de informação, porque
muitas pessoas nem sabem como funciona a Comissão da Verdade, o que é o trabalho da Comissão da Anistia, né? Então, as pessoas não sabem porque não interessa essa informação, não interessa a apuração real dos fatos. Então, acho que é muito importante a gente ter essa visão crítica sobre a imprensa brasileira. Assim. Eu vou botar uma pimenta na nossa conversa. Tem um livro... Não. Mas então vai ver que é outro tempero. Então vai ver que o tempero é outro, não é pimenta. É para dar outro gosto, colocar outra discussão. Sabe o que é? Quando eu fui fazer esse trabalho também que eu falei, que eu fiz um curtinha... Bom, nas pesquisas tem um livro de um professor da UF, Daniel Arão Reis, que ele também era um militante. E o título do livro dele é incrível, né, que chama A Revolução Faltou ao Encontro. E ele faz uma análise dos diversos grupos que existiam, como no PC os mais velhos não queriam a luta armada, os mais jovens. Eu queria... E a luta armada é uma coisa complicada. Tem horas que é só essa ferramenta que você tem, porque, na verdade, você está... Para você conquistar, para você ter recursos, você precisa de dinheiro, o dinheiro está no banco, né? E muitas ações aconteciam lá. Bom, eu queria ver se dar uma discutida essa questão da luta armada e essa ideia dele da revolução não faltar ao encontro, porque algumas vezes eu tenho uma sensação que quando a gente está muito imbuída de um desejo, de uma ideologia, numa luta, você vai e acha que o povo vai te acompanhar. Eu me lembro, eu tenho um depoimento que fala, a gente tinha certeza. Então, assim, você fazer uma avaliação, porque é uma questão difícil. Quando ela coloca que uma direita média, uma classe média, sabe, uma força meio reacionária, como que a gente lida, né, nesse mundo onde que essa negociação, nem sempre a Europa, nesse ponto, depois de muito fazer guerra, de muito usurpar, se coloca de uma outra maneira. Mas eu acho que, no mundo em geral, esses focos de autoritarismo ainda... Olha, eu infelizmente não conheço o livro do Daniel. Eu conheço o Daniel. Quer dizer, não é que eu conheço na militância política, mas eu conheci depois ele. Uma passagem dele em Roma. Agora, o problema da luta armada é com todas as resistências. Você de frente ao inimigo armado, porque é um inimigo da sociedade inteira, porque ele se impôs com os tanques na rua e com a força bruta, e impedindo as pessoas de falar, impedindo as pessoas de serem pessoas, de serem cidadãos, de terem o direito de participar ativamente na vida do país. Então, perseguindo, matando os opositores, quer dizer, uma oposição não armada teve, até quando pôde. Depois, os estudantes saíram na rua e vinham massacrados, os líderes vinham pegos e vinham assassinados ou enfiados dentro das prisões. Quer dizer, acaba o povo se organizando, o povo, ou quem por ele, que é parte do povo também, a se organizar para resistir. E como é que você se organiza de frente os tanques armados? Com as pombinhas de coisa, a gente não tentou e não conseguiu. Não conseguimos também com a luta armada, porque acabaram com a gente no sentido. Mas a gente conseguiu, de qualquer maneira, pressionar para que chegasse até hoje o processo. De certa maneira, a gente destabilizou um pouco, do ponto de vista político, eles. Então, quer dizer, com a luta, com as perseguições, com os exílios das pessoas, com o mundo inteiro que falava da ditadura do Brasil. Então, eu acho que as armas servem para se defender. A gente se defendia. Era uma resistência.
Pena que a resistência ficou num grupo mais limitado de pessoas. Quer dizer, não se estendeu porque o Brasil é um continente, porque, como diz assim, as condições era muito difícil. Talvez a linguagem da gente não chegava até as pessoas. Não sei, por uma série de fatores. E porque teve um momento de que a utilização, como diz assim, de todos os meios de comunicação e tudo, eles tinham tudo na mão. Então, as pessoas vinham cotidianamente, como dizer, envolvidas nos grandes momentos do Brasil, que ganha futebol, que ganha isso, que ganha aquilo, que acho que o Leonardo é economista, talvez ele pode até explicar o milagre econômico e tudo mais. Tá aí, passamos para ele que ele vai explicar. Nossa, que responsabilidade. Eu tenho que explicar a história. Bom, mas vocês vão me desculpar. O problema é o seguinte, a ditadura militar no Brasil e na América Latina em geral surgiu por quê? Porque depois da guerra desencadeou um processo de desenvolvimento que obteve resultados. Não esqueça que o Brasil era um dos países, era o Japão do Ocidente, crescia o PIB a taxas muito elevadas, que nem o Japão. Mas esse crescimento, os benefícios desse crescimento, não alcançavam todos. Aliás, alcançavam uma faixa muito estrita da população. Teve um economista e um cientista social que trabalhou na América Latina, trabalhou nos Estados Unidos, que tem uma história muito bonita, porque ele era refugiado da Alemanha, ele era judeu, o Albert Eichmann, que cunhou uma teoria, a chamada teoria do túnel. Túnel que se diz em português, galeria. Ele disse, se você pega um túnel onde tem filas de carros parados, aí de repente está tudo parado. Deve ter tido alguma causa lá, no que não se sabe. E os carros estão parados. De repente, uma fila começa a caminhar. A outra fila, tudo bem, espera que venha a vez deles. E ficam aqui aguardando. Aguarda um pouco, aguarda mais, aguarda mais. Se não chega nunca o momento deles, o que eles vão fazer? Eles vão se enfiar na fila que caminha, né? E vão tentar, aí vira um atropelamento geral e se para tudo. Bom, essa parábola é para dizer o seguinte, que o que tinha, a fila que caminhava na América Latina e no Brasil em particular, era apenas uma fila que talvez interessava 10% da população mais rica. O resto ficava. Então a ditadura surge para acabar com aquelas tensões sociais que o próprio desenvolvimento tinha gerado, no sentido que os benefícios do desenvolvimento, numa situação de desigualdade sem iguais, como é a do Brasil, o Brasil tem o índice de Gini, que é aquele índice que mede a desigualdade na distribuição da renda, e o Brasil era dos mais altos. A América Latina, o Brasil era o mais alto, e a África do Sul, na época do apartheid. Então, as ditaduras na América Latina surgem exatamente por isso, para acabar com as tensões geradas pelo processo de desenvolvimento. E como na história do Brasil nunca, vocês vão me desculpar, eu sou um observador externo, nunca teve uma luta para ganhar coisas. A independência do Portugal foi o próprio imperador que deu. A república foram que deu. A escravidão acabou não porque teve uma luta, mas porque a princesa... E a ditadura acabou porque os militares, graciosamente, decidiram que já não havia condições e que eles iam entregar. Então, volto à pergunta da senhora aqui, da senhorita, e da outra, que não me lembro onde é que está, a democracia. Mas a democracia, o que é a democracia? A democracia foi inventada em Atenas,
600 anos antes de Cristo. Mas eu devo lembrar a vocês que, naquele tempo, escravos e mulheres não tinham poder de decisão naquela democracia. Escravos e mulheres. As mulheres não votavam até, em muitos países não tinha voto para as mulheres até 1945, quando terminou a guerra. Então, a democracia é um meio para que decisões que dizem respeito à coletividade sejam tomadas de formas a ter em consideração os contrastes dos interesses. Mas quando uma sociedade é tão desigual, a democracia sofre como qualidade. Não pode ter democracia no sentido de avanço das oportunidades para todos, de inclusão da cidadania e de difusão dos direitos de cidadania para todos, se a sociedade é tão desigual. Por quê? Porque a força daquela camada, da elite, é tão deslumbrante que o judiciário acaba sendo um apêndice dessa elite. O legislativo acaba sendo... Então, o núcleo da democracia, que é a divisão de poderes, para que um possa checar o outro, acaba terminando. Portanto, o que é muito importante, e por isso que eu gostei muito das manifestações de junho, é que a sociedade, no sentido organizada, a sociedade civil de Gramsci não é a sociedade civil no sentido dos indivíduos, é as organizações da sociedade que reivindicam o quê? Participação, inclusão e cidadania. Então, por isso, não adianta. Houve uma parte da sociedade brasileira que apoiou a ditadura. Por quê? Porque a ditadura garantia os privilégios deles. Significa, garantia Professor, o prolongamento. o senhor vai nos desculpar, mas a gente queria dizer uma coisa. Então, a nossa luta não serviu para nada, porque o senhor afirma que nesse Brasil não teve resistência. Os militares deram para a gente na bandeja de, não direi de prata, porque a anistia deles era a anistia deles. Eu não tinha que ser anistiada, se o senhor me perdoe, porque eu não cometi nenhum crime, eu resisti. Eles se anistiaram. E, para se anistiar, anistiaram a gente que não precisava. Entendeu? E tem mais. A professora estava lembrando algumas resistências que teve o povo brasileiro, que a gente não viveu só dos nossos irmãos lusitanos que nos colonizaram, mas que foram muito generosos com a gente, porque deram não é, Maria? Não aconteceu só isso, a gente teve resistências no Brasil. Então, mas, em todo caso, vamos voltar no nosso tema. Não, eu vou terminar, porque já falei demais, né? Eu extremizei um pouco, claro, porque... Maria, quando eu vejo alguns trabalhos assim que você faz, como o documentário ou a peça que você está em cartaz, eu vejo, parece que você, parece não, fica a impressão que você se doa muito aos trabalhos e que é tudo muito minucioso, com questões muito específicas do nosso país, às vezes coisas que até nem a gente para discutir sobre. Então, eu queria saber como se deu, ou quando se deu, essa sua sensibilidade, ou esse seu laço com o Brasil. O que é que ele está respondendo por mim agora? É porque é descendente de Dom Pedro II. Na verdade, eu acho que o meu amor pelo Brasil tem a ver com a Revolução Portuguesa, porque eu cresci em Viena, na Áustria, no mundo da música clássica. O meu pai é um músico clássico. Então, eu, por exemplo, tenho esta história maluca que até aos 9 anos, 10 anos, nunca tinha ouvido os Beatles, nunca tinha ouvido Rolling Stones, eu só conhecia Stravinsky, Mahler,
Beethoven. E daí aconteceu a Revolução em Portugal e muitos portugueses que eram contra a ditadura voltaram. Foi o caso dos meus pais. E nessa altura, em 74, houve uma aproximação muito grande entre o Brasil, enfim, os brasileiros que ainda estavam com a ditadura e os portugueses. Muitos brasileiros chegaram a Portugal. Todos os grandes nomes da música brasileira, o Chico, o Caetano, o Gil, todos foram a Portugal. Então, eu cresci a partir assim, de 9, 10 anos. Para mim foi uma grande descoberta, assim, a música brasileira, os autores da música brasileira, e que fizeram a minha formação, acho que não só musical, mas de cuca também. Porque é isso que é potente na música brasileira, eu acho, na cultura brasileira, que é uma cultura muito viva, e a música, nomeadamente, reflete o mundo. Acho que a música brasileira é uma forma de estar no mundo super atenta, e ainda hoje se comparo com outras músicas populares de outros países do mundo, a música brasileira continua repleta de autores que são super atentos ao que está acontecendo. É uma coisa que eu dou muito valor no Brasil. Por exemplo, a peça da Laura, que foi uma coincidência total, no fundo, a peça com este filme. Eu já vinha trabalhando neste filme há 2 anos e, de repente, ela me manda uma peça que é uma relação mãe-filha. A gente está no Tuca até dia 1 de setembro, para quem quiser ir ver, em que a mãe foi uma guerrilheira, toda a vida lutou contra os preconceitos e tal, e quando a filha vem-lhe anunciar que vai ser mãe, a mãe fica super contente, mas quando a filha anuncia que o bebê que vai chegar está na barriga da companheira dela, a grande pronto, revolucionária de sempre tem a maior dificuldade em entender. Mas o que é que eu achei interessante? Que a Laura tem 30 anos, não é? É uma atriz e está escrevendo sobre a história dela. Ela tem 3 filhos com a companheira e, nossa, escreveu ali, teve a valentia, a coragem de escrever sobre a sua própria história, não é? Transformá-la, claro, numa ficção, mas eu aprecio isto muito no Brasil, não é? Esta vitalidade, este dinamismo da cultura brasileira que está como super atento ao que está acontecendo, e ainda para mais num momento em que estão havendo passeatas em França contra o casamento gay e não sei o quê, aqueles absurdos que a gente vive lá. Eu achei que interessante. É uma peça que ao mesmo tempo fala do Brasil, sem dúvida, mas lá está, também fala de temas que são mundiais. Mas eu diria assim, que essa relação, a partir da Revolução Portuguesa, eu descobri a cultura brasileira e nunca desgrudei, quer dizer, nunca deixei de me fascinar com o que acontece culturalmente neste país. Bom, a gente está caminhando já para encerrar, tem acho que uma pessoa inscrita, tem mais uma Angélica, e aí a gente já vai caminhando por conta do horário também, né? Então, me ajuda, Lê. Aqui. Boa noite, meu nome é Yumi, eu sou aluna do curso de audiovisual aqui. E vendo esse filme, com tudo que aconteceu aqui em São Paulo em junho, que eu estava presente, é muito, não sei, a gente fica pensando, parece que foi muito tempo atrás, mas na verdade é muito recente tudo isso. Assim, eu não vivi a ditadura também, mas eu fui encurralada pelo choque naquela quinta sangrenta. Eu levei bala de borracha, asfixiei com aquele gás horroroso, tive que fugir correndo enquanto um monte de gente estava sendo presa. E isso aconteceu na rua perto de onde eu moro. Isso acontece na minha sala. Na minha sala tem um menino da sala, o Diogo. Ele era um dos presos do Rodas. Estava recebendo um processo por causa do reitor aqui, que mandou prender 67 estudantes que ocuparam a ditadura no ano passado. Que ocuparam a reitoria no ano passado aqui na USP. Quer dizer, e a polícia militar está dentro da USP, como você falou, e a polícia militar ainda existe no Brasil. Por que a gente precisa de uma polícia militar aqui? Então, mas isso foi só a minha reflexão. Eu fiquei pensando no quão isso é importante e de não deixar isso morrer, do quão isso foi importante. E eu admiro muito a sua coragem de... Dá para ver o quão você está... A generosidade mesmo, sabe?
que falta tanto. A gente, quer dizer, assiste tanto filme, você vai em tanto lugar, é tão raro encontrar as pessoas assim, realmente abertas, de peito aberto, querendo mudar alguma coisa. Eu queria realmente parabenizar, sinto muito grata de ter visto o filme. Mas a minha pergunta, agora sendo bem tecnicista, é para a Marta. Eu queria saber como foi esse processo, porque esse filme tem muito... você viajou e tal. Maria, desculpa, gente. Eu tenho problema com o nome. Para Maria Medeiros. Quantas pessoas eram na equipe e quanto tempo você levou para fazer esse documentário? Obrigada. Então, este documentário é muito pobre e para mim, realmente, eu assumi o lado arte povera completamente do documentário e, como a gente sabe no cinema, tempo é dinheiro, não é? Então eu tive também muito pouco tempo. Na verdade, a gente filmou 3 dias em Roma, 2 dias na Holanda e 1 dia em São Paulo aí com o Bruno. Então, foi realmente muito intenso. Mas a gente, é isso, tentou... acho que é o jogo do documentário também, não é? É isso que eu gosto no documentário, que a ficção leva anos para a gente conseguir fazer uma ficção, ou para fazer Os Capitães. Esperei, insisti durante 13 anos. E eu no documentário gosto porque posso satisfazer a minha impaciência, não é? Pego numa câmara qualquer, que é um pouco, às vezes temos problemas até com a imagem e tudo, porque é uma câmara realmente qualquer que algum amigo nos empresta em alguns casos, e a gente filma. E eu gosto também no documentário de aproveitar realmente o que tenho. Também houve uma opção, por exemplo, que tinha a ver com o dinheiro, mas também é uma opção totalmente estética, de não usar imagens de arquivos, ou seja, aquelas imagens da repressão, da ditadura e tal, são coisas que eu já vi em vários filmes italianos, vários filmes brasileiros, e então pensei, 1, não temos dinheiro, 2, não vale a pena porque as pessoas já conhecem isso, então houve aquela opção de utilizar só os arquivos pessoais, só os objetos, os documentos, os papéis, o entorno, o cenário das casas, daqueles objetos que são da família, que são carregados dos afetos, não é? São objetos que todos contam alguma história, que estão... Exato, que estão prenhas de história, de sentimentos, de afetos, etc. Então, foi essa também a opção. Mas, de facto, é um documentário um pouco estranho, porque eu sei que os documentaristas às vezes levam anos filmando uma família e a gente foi assim correndo. Na urgência. Na urgência, exato. Boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer por ter assistido essa história dessa mulher tão batalhadora, tão resistente e linda essa história, com o pano de fundo que, para mim, é o Bacuri, mas a história de uma mulher lutadora. E eu estou trabalhando esse tema também, nesse momento, e especificamente com mulheres, que são as mulheres da família Almeida Teles, que você deve conhecer muito bem, né? A Melinha e a Crimeia, e sua filha, Janaína. São 3 gerações. Né, e aí eu queria perguntar sobre as mulheres, porque a gente vê estudos que mostram que as mulheres são mostradas, em geral, nesse período, não são mostradas como protagonistas. Elas estão ali na luta, mas é sempre o homem que é mostrado como a principal figura. Eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre isso e se nós ainda temos muitas histórias de mulheres lutadoras como a Denise para contar. Não, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu conheço a família Teles e tenho um profundo carinho e afeto e amor por eles. Eu sou grande amiga da Melinha e da Crimeia e gosto muito da Janaína. E são exemplos de mulheres que lutaram. E fico feliz de saber que se organiza, como diz assim, uma documentação para sair um filme, uma história dessas 3 mulheres.
Agora, eu quero dizer também para você que o filme, o documentário, tem esse espírito ao feminino, porque são 3 mulheres, são 3 gerações, e todas as 3 são batalhadoras, não sou só eu. A Dona Encarnação, que você viu no filme, no documentário, que ela fala muito através daquela triste fotografia, mas ao mesmo tempo do diário dela, ela foi uma operária, lutou, ela ficou na margem, como diz assim, na sombra de uma figura histórica do Partido Comunista, que era meu pai, José Maria Crispim. É que eu falo dele. E falo exatamente do lado feminino da história. De uma sensibilidade da mulher, da maternidade e do sentido da preservação da própria espécie. Entendeu? Que os homens não têm, que as mulheres têm, do ponto de vista afetivo, assim, humano. Os homens têm como continuação da espécie. Mas não tem aquela sensibilidade para dizer, é meu, a criatura é minha e eu defendo até as últimas consequências. A criatura é da mulher. É ela que pariu. É ela que cuida e é ela que preserva. E a Eduarda também. Então, em parte, assim, foi uma grande, assim, homenagem a essa mulher que foi minha mãe, Encarnação. E eu sou grata a Maria porque ela deu um valor extraordinário. Mesmo ela sendo ausente, ela já morreu, ela colocou como um centro, uma estrutura, como diz assim, hein? Núcleo. Olha aqui nosso amigo, os nossos homens que estão participando muito bem. Mas é verdade. Olha, para dizer uma coisa para vocês, um dia eu encontrei da minha mãe, e eu vou entregar para a Maria, uma fita cassete dessas, aquelas fitas antigas, sabe? Que aliás, até cortou e eu não posso mais reproduzir, porque ou apago ou acabo de estragar. Então, nós vamos agora passar para o digital, lá para, como é que chama ali? Para digital, né, que se diz? Então, e é uma relação que ela conta com uma mulher que ela cuidava, né, em Roma, porque ela, para sobreviver, como eu, todos nós, procuramos trabalho. E ela foi um pouco a dama de companhia. Ela foi, como diz assim, como se diz badante em português? Na Itália usa um termo badante para a mulher, a pessoa que fica cuidando de uma velha que já está para lá, como diz assim, a cabeça já saiu de circulação, entendeu? E está ali em sintonias diferentes. Então, que a família não aguenta mais, chama uma qualquer ali, e minha mãe foi. E essa, ela estava com uma demência senil, né? Muito avançada, e ela pegava a bengala, dava paulada nas portas, ameaçava minha mãe. E tem um lado da caceta, é minha mãe no diálogo com essa doida, completamente, que estava para lá de brigadeiro mesmo. E ela fala, então ela fala com a mulher, tenta convencer ela de que a porta está fechada, mas que além daquela, como diz assim, para lá daquela porta não tinha nada de interessante para ela ver. Então ela começa a falar da vida, disso, aquilo, e rola a mulher num papo incrível. Mas com uma profundidade, uma humanidade, uma inteligência extraordinária. Depois, no outro lado, ela analisa esse personagem. Então, ela fala, dizendo que foi a vida dessa mulher e tudo mais. É lindíssimo. E eu disse isso para dizer para você que pessoa é, entendeu? Que ela, inclusive, valorizava essa figura que nem mesmo a filha dela aguentava mais. E ele, quando o viu, eu encontrei em casa,
eu tinha chorado, obviamente, porque eu acho que a voz das pessoas que não estão mais perto da gente, que já se foram, é uma coisa muito forte. Muito mais do que a imagem, eu acho. Porque é como você sentir a presença mesmo. E eu tive uma crise muito grande. Mostrei para ele e ele entrou em crise, porque ele falou assim, puxa, eu subestimei a encarnação. Eu nunca podia imaginar que ela fosse dessa dimensão, dessa inteligência, entendeu? E aí, porque é assim, a gente não quer dizer, a parte que era isso que eu queria dizer. Eu não tenho mais nada. Realmente, o Diário da Encarnação que eu li, ela tem um talento literário extraordinário. Pensar que é uma pessoa que teve poucos anos de escola, não é? 4 anos de primária. 4 anos de primária nos anos 20, 30. Imagina o que era. Talvez a escola fosse muito boa naquela época, era muito melhor do que hoje. Mas, em todo caso, foram só de escola primária, só 4 anos. O resto foi a vida que ensinou ela. Atrás desse comunista, mas que, na verdade, ela estava na frente, não estava atrás dele. Era ele que estava atrás dela, coberto por ela. Você até fala isso no filme, mais pois fala. Mas ela realmente tem um poder literário extraordinário e a gente ainda quer fazer alguma coisa com esse diário maravilhoso. Mas muitas vezes eu tive a sorte de trabalhar na minha vida quase com tantos diretores como diretoras, quase. Reconheço que talvez tenham sido mais diretores homens, mas está bastante equilibrado. E muitas vezes me perguntam, o que é que tem de diferente? E você, sendo diretor, o que é que tem de diferente? O meu ponto de vista é que não é o género que faz a diferença. Claro que não, é a personalidade das pessoas. Não vejo nenhuma diferença na direção de uma pessoa por ser homem ou por ser mulher. Vejo porque é aquela pessoa que tem aquela história e tal. Então, mas é evidente, por outro lado, que é claro que a história ainda é escrita pelos homens e que as mulheres estão longe de se ter liberado do seu próprio machismo, em muitos casos, não é? Que acho que é uma luta importante, não é? Mas, ao mesmo tempo, acho que devemos tender para isso, para acabar já de uma vez de achar que uns são assim porque têm o sexo feminino e outros são assados porque têm o sexo masculino. Por amor de Deus, vamos nos libertar dessas... que é um preconceito, na verdade. Enfim, mas em todo caso, há que defender as mulheres porque a realidade desmente ainda, infelizmente, isso. Então, obrigada às meninas da WIFT, que acho que é um trabalho muito importante, com certeza. Só a última pergunta que você perguntou se ainda tem muitas histórias para serem contadas, né? E de mulheres, inclusive... Eu acho que tem muitas histórias. Você falou da Crimeia e da Melinha, e eu lembrando disso, eu lembrei da Guerrilha do Araguaia, que é uma passagem da história do Brasil que tem que ser contada também. Tem uma personagem que é a Dina, que é uma mulher, uma menina guerrilheira, que foi barbaramente assassinada lá no Araguaia, e eu morava em Campinas, perto da escola de cadetes do Exército. E, às vezes, eu ouvia... Agora, muito pouco tempo, ainda meus pais escutam isso, os militares fazendo treinamento de manhã, correndo. E eles cantavam uma música, essas músicas para animar, sabe? Vocês estão cansados? Não! Aquela coisa. E que, não! Por quê? Sei o quê. E aí eles respondiam. Porque a Dina nos espera, não sei o que lá, vamos pegar, vamos lá, um negócio assim. Então, ainda hoje, a Dina os assusta, nós não conhecemos a Dina, não conhecemos a história da Dina, não sabemos quem foi a Dina, e eles ainda treinam pensando na Dina. Então, essa imagem, para mim, é muito forte, o tanto que tem que ser feito,
tantas histórias que precisam ser contadas, tantas pessoas que foram muito importantes para a nossa história, que construíram essa democracia, que deram a vida por ela e que precisam ser reconhecidas, e que a gente tem que mudar o quadro de heróis brasileiros, assim, mudar o quadro dos personagens brasileiros. São outros os personagens, são outras pessoas que construíram esse país. E são essas pessoas que têm que ser a nossa referência, e não os torturadores, os que sempre se utilizaram pessoalmente, os que barbarizaram, os que comandaram. Mas essas pessoas que lutaram e são desconhecidas da nossa geração, das gerações que passaram, e que precisam ser conhecidas pelas gerações que vêm para frente.